Ó, entrou. Bom, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Essa é a nossa primeira jornada pedagógica de 2021, a voz, com a temática Voz e a Vez do Professor. Né? Outras virão ao longo do ano. Teremos, né, eu gostaria de explicar como é que elas vão acontecer. Nós teremos 20 minutos de fala para cada um dos participantes, das nossas convidadas, e ao final selecionaremos 2 a 3 perguntas, as mais relevantes, para que elas possam ser respondidas. Tá certo? Agora, eu gostaria de apresentar a psicanalista Alice Becker, né? Ela é psicanalista da SPPA, Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e é coordenadora da parceria entre SPPA e ISMED há 15 anos. Todas falarão do mesmo título, né? Gostaria de apresentar a psicóloga Mara Lago, que é mestre e doutora em educação, atua no desenvolvimento de pessoas na ISMED. Nossa temática de hoje é a saúde mental do educador em tempos de pandemia, com o título A Vez da Escuta do Professor. Uma boa jornada para nós. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, né, nessa jornada tão importante, né, do reinício, num momento difícil assim, né, do ensino. Eu queria agradecer o convite da Maria Ângela e da Rosângela para estar aqui, né, e para participar dessa jornada, a voz e a vez do professor, né. E eu estou aqui representando um grupo de psicanalistas da SPPA, né, que trabalha há 15 anos numa parceria com a ISMED. Eu vou iniciar com uma citação da Cecília Meirelles. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome. Nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-lo. Essa é a citação. Pretendo centrar minha participação na importância da criação de espaços de escuta para todos os profissionais que trabalham nas escolas. Por isso, meu título, A Vez da Escuta dos Professores. Gostaria de destacar aqui que, quando me refiro a todos os profissionais, estou incluindo gestores, professores, profissionais da limpeza, profissionais da alimentação, entre outros. Nossa metodologia nessa parceria foi sendo criada ao longo desses 15 anos entre os profissionais da educação, né, envolvidos na parceria e os psicanalistas. Através de rodas de conversa, que muitos de vocês aqui talvez já tenham participado, entre profissionais que trabalham nas escolas, psicanalistas e assessores da ISMED, temos tentado dialogar sobre as angústias inerentes, mobilizadas pelo convívio no cotidiano das escolas com as crianças, suas famílias, entre os colegas da escola, entre a equipe da escola e a ISMED, e tudo isso com os psicanalistas. Até agora, temos trabalhado principalmente com as escolas de educação infantil, onde a complexidade dessa convivência tem possibilitado a percepção da relevância desses espaços educacionais para o desenvolvimento emocional saudável de seus alunos e que muitas vezes são desvalorizados por diferentes segmentos da sociedade. Assim sendo, ao longo desses anos, temos escolhido temas considerados relevantes por todos os envolvidos. A escolha do tema é sempre em conjunto entre os coordenadores das escolas e os psicanalistas. Para exemplificar, nos últimos 4 anos, mais ou menos, temos trabalhado com as várias apresentações da violência nesses espaços, o que abrangeu não só a violência presente no ambiente externo, onde estão localizadas as escolas, mas também na violência dentro das equipes, entre as crianças, na relação da escola com as famílias e entre as escolas e os órgãos públicos.
Para contextualizar minha fala do dia de hoje, na nossa atual realidade, pensei que gostaria de iniciar transmitindo meu pesar a todos e todas que perderam familiares e amigos ao longo da pandemia do Covid-19. Considero imprescindível abrirmos espaços para conversar e, assim, tentar dividir a dor pelas perdas destas pessoas queridas, de todos nós que estamos envolvidos nos processos de educação. Considero que oferecer escuta dessas dores aos profissionais é fundamental. É o lastro para que as dores das crianças e suas famílias possam ser enfrentadas no convívio deste próximo ano letivo. Aqui destaco que, além das perdas por mortes e sequelas do Covid-19, temos que pensar nas perdas socioeconômicas decorrentes da pandemia, que nas regiões da cidade, onde essas escolas, que nós estamos mais habituados a trabalhar, foram muito graves. Durante a pandemia do Covid-19, tivemos que enfrentar muitos desafios nesta parceria entre a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e a SMED, em função da suspensão dos contratos com os funcionários das escolas de educação infantil conveniadas, o que impossibilitou, inclusive, rodas de conversa online com esses profissionais até outubro, quando os contratos foram retomados. Em função disso, nós fizemos outras parcerias para tentar chegar perto dos professores no debate. Se vocês tiverem interesse, a gente pode falar. Durante novembro e dezembro, conseguimos realizar, com um número limitado de escolas, 4 grupos de rodas de conversa, que se reuniram durante uma vez por semana, durante 4 semanas. Online, claro. Trago aqui algumas das inquietações dos profissionais que conseguiram participar dessas rodas de conversa através do relato de um desses encontros online. Foi um grupo que foi realizado dia 16 de dezembro, era o último encontro, né, do mesmo grupo, com as 2 coordenadoras psicanalistas, né, e era o último encontro. O grupo, vou ao relato, o grupo estava reflexivo. Começam falando das questões do isolamento e comentam que uma mãe se contaminou, o que ergueu uma barreira na sua casa, com seu filho perguntando se nunca mais ia poder abraçá-lo. Uma educadora questiona, quando chegar sua vez, como fará para resgatar suas forças. Se não tiver fome, vai forçar comer. Se não conseguir caminhar, vai forçar os primeiros passos e será uma luta voraz para sobreviver. Vai ser uma luta de vida ou morte, que parece estar cada vez mais perto delas. O bicho-papão assusta, apavora ter que enfrentá-lo. Pode entrar pela janela ou pela porta, não escolhe endereço, cor, credo nem condição social. Todos os dias elas têm que sair e estar na escola, e isso é um desafio. No retorno das aulas, foi nítido o peso emocional dos sintomas, uns com febre, outros com diarreia, tudo podia ser corona. A sala de isolamento da escola mais servia para acalmar os sintomas do medo do que da doença. Por outro lado, falam de como é mágico estar em sala de aula, por um momento parece se suspender a pandemia e é só estar com os alunos cuidando, ajudando e ensinando. Não pensam no cabelo perdido pelo estresse, no vácuo da linha do tempo que passou com um pulo, sem vivências de festinha de São João, sem semana farroupilha,
sendo difícil para uma criança gerenciar. Como é para a criança, o que ela enxerga em casa, na escola, como segunda chance, os alunos aprendem rápido, levam hábitos de higiene de volta para casa. Na escola, as professoras acompanham até no banheiro, fecham a tampinha antes da descarga para não espalhar bactéria e comentam que várias menininhas não se enxugam antes de levantar as calcinhas. Todos os aprendizados são fruto da importância do vínculo e do olhar com amor. As crianças respondem na ação, querem beijar, abraçar. Na contramão, as autoridades não dão um norte, não conscientizam, pelo contrário, agridem quando chamam de gripezinha. Não dão suporte para a população se sentir cuidada com a mesma responsabilidade que elas têm com os alunos. Aqui termina o relato. Pensei que neste relato aparece claramente várias das ansiedades trabalhadas ao longo dos 4 encontros. Destaco que as psicanalistas coordenadoras demonstram no relato o quanto parecem sensibilizadas, pois, em diferentes proporções, também estão se sentindo ameaçadas pelas mesmas angústias das educadoras. Como muito tem se dito, estamos em meio a uma mesma tempestade marítima, mas em barcos muito diferentes. Sabemos que uns bem mais equipados que os outros para enfrentar essa pandemia. Mais uma vez, a desigualdade social desta cidade, desse estado, desse país, ficou evidente no campo da educação, onde determinadas escolas que atendem a população mais privilegiada puderam oferecer ensino e amparo para seus alunos, suas famílias e, em certa medida, suas equipes profissionais. Enquanto as escolas que atendem a população mais vulnerável ficaram numa situação de maior desamparo. Considero fundamental encontros como este para que possamos enfrentar juntos desafios complexos que só através de um esforço coletivo em redes de cooperação poderão ser encarados com a criatividade e a responsabilidade que o momento exige. Quero finalizar lendo uma nota que a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre divulgou esta semana nas redes sociais. Vou ler a nota. Tendo em vista que a pandemia do Covid-19 desencadeou enormes e preocupantes alterações na relação escola, professor, crianças e jovens no ano de 2020, firmamos que vacina e educação são essenciais. O impacto acadêmico, psíquico e social causado pelo distanciamento entre educadores, crianças e adolescentes de seu ambiente escolar exibiu repercussões negativas, imediatas e de longo alcance na saúde física e emocional desses indivíduos, requerendo o necessário planejamento de ações para que, nesse ano de 2021, seja retomado seu convívio com mais segurança no espaço escolar. A presença e o papel modulador dos profissionais do ensino, segue a nota, como educadores e funcionários da escola, são imprescindíveis para propiciar o horizonte de futuro de nossas crianças e jovens. Educadores e todos envolvidos com a escola precisam e devem ser vacinados. Se os considerarmos profissionais de linha de frente, como intermediários entre famílias e seus filhos, como tem sido dito em várias oportunidades, em várias mídias. Sabemos que as consequências de mais um ano de fechamento das escolas serão trágicas para toda uma geração.
especialmente para as crianças e jovens mais desfavorecidos. A essencialidade dos profissionais de educação e funcionários da escola deve ensejar a prioridade de sua vacinação. A Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, há vários anos envolvidas com a comunidade através dos projetos SMED e Fundação Projeto Pescar, com educadores, por extensão, com crianças, jovens e suas famílias, manifesta-se em defesa de se priorizar a vacinação para todos os profissionais envolvidos no ambiente escolar. E essa nota é assinada pela diretoria da Sociedade Psicanalítica e pelos psicanalistas envolvidos nessas atividades. Agora encerro a nota. Penso que, mesmo estando em tempos de tantas incertezas, poder articular redes de trabalho interdisciplinar como esta, entre a educação e a psicanálise, pode vir a recriar jardins, como disse a Cecília Meirelles, onde a primavera possa ser recebida. Muito obrigada pela atenção e espero ter colaborado para o debate de hoje. Bom, estava esperando para ver se a Rosângela ia entrar aí, mas então já vou iniciar minha fala. A Rosângela, então, já me apresentou, eu sou a Mara Lago, psicóloga, e trabalho na Secretaria Municipal de Educação há mais ou menos 20 anos, escutando professores, monitores e funcionários da rede municipal. Então, eu posso dizer que conheço bem a realidade de vocês que estão nos assistindo. Quero, então, dar bom dia a todos e a todas, e agradecer, na pessoa da Rosângela, a oportunidade de estar aqui nesse momento, podendo falar um pouco sobre saúde mental, que é um tema tão importante e tão caro, principalmente nesse início de ano letivo tão diferente, tão peculiar que nos aguarda. Meu objetivo aqui hoje, com a minha fala, é compartilhar a minha experiência de trabalho durante a pandemia no setor desenvolvimento de pessoas e algumas reflexões suscitadas a partir dessa prática. Eu trabalho, então, no setor de desenvolvimento de pessoas, que é ligado ao RH da SMED. Acho que muitos de vocês já conhecem. Nós somos uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, cujo objetivo é promover a saúde mental dos servidores da rede municipal de ensino. E aí eu já faço uma ressalva, porque eu sei que nós temos diversos profissionais aí nos assistindo que são da rede comunitária conveniada, né? Então, para dizer que até pelo número que nós temos na equipe, né, esse serviço que eu vou comentar com vocês hoje, a gente oferece para os servidores da rede municipal, né, mas também nada impede que a gente possa construir algum tipo de oferta aí para a rede conveniada, se isso for considerado importante, se tiver uma demanda para isso, né, a gente tem como poder pensar em alguma oferta nesse sentido. Então, normalmente aqui no nosso setor, nós oferecemos um espaço de escuta para qualquer servidor que venha nos buscar espontaneamente ou encaminhado pelas direções, a fim de refletir sobre as situações de trabalho e as relações interpessoais que aí se estabelecem, buscando o desenvolvimento de estratégias e ferramentas capazes de tornar o vínculo com a atividade mais positivo. Esse é o nosso entendimento de saúde, um conceito que vai além da ausência de doença, ou dessa polarização entre saúde e doença, né? Então, para nós, saúde é mais do que a ausência de doença. E para isso, a gente recorre, então, ao conceito de um autor chamado Canguilhem,
que nos coloca o conceito de saúde como a capacidade do vivo de enfrentar as variações do meio, criando novas regras para a vida, nas quais também é incluída a doença, mas a doença como uma regra que pode ser vencida, subvertida, alterada. Nesse sentido, saúde e doença convivem aí no mesmo plano, né, de alternância, e ser saudável é enfrentar e transformar as adversidades, o que não significa dizer conformismo, né? Ao contrário, é lutar para superar uma situação agressora. Esse, então, é o conceito de saúde que nos coloca esse autor e que nós, então, agregamos aí no nosso trabalho essa concepção. E se a gente pensar nessa concepção de saúde, a gente pode dizer que nós fomos extremamente desafiados em nosso potencial de saúde durante o ano que passou. Afinal, provavelmente, a maioria de nós não havia passado por uma situação adversa comparável a essa pandemia. Desde a suspensão do trabalho presencial nas escolas, nós vivemos um processo de adaptação diário, eu diria. Nunca havíamos passado por essa experiência. Não tínhamos parâmetros, certeza ou receitas de como nos comportar. Ai, desculpa, gente, eu tô lendo aqui para que eu não passe tempo, então eu me perdi um pouquinho aqui, desculpa, tá? Todos nós, né, então, como eu estava dizendo, fomos convocados a rever o nosso modo de viver, de trabalhar e de nos relacionar. Todos nós também passamos por momentos de ansiedade, de medo e de tristeza. E eu queria comentar que esses afetos, que são comumente vistos como afetos ruins, de alguma forma, eles são afetos bem adequados para a situação que a gente está vivendo. E, de certa forma, são até mesmo sinais de saúde, uma vez que nos deixam alerta para o perigo, que mobilizam reações de defesa e cuidado próprio e das pessoas com as quais nós nos relacionamos. A ansiedade, por exemplo, em alguma medida, ela nos prepara para enfrentar o perigo, ativa nosso sentido de sobrevivência, nosso instinto de autopreservação. O medo nos incita à proteção. No caso da pandemia, é pelo medo que a gente lembra de usar máscara, de passar álcool gel, de evitar determinados lugares, de fugir das aglomerações. A tristeza nos convoca a refletir sobre os nossos sentimentos, a pensar como as situações nos afetam, porque as pessoas nos magoam ou quais são as nossas fragilidades. Eu costumo dizer que lamber as nossas feridas, às vezes, ajuda no processo de cura. Estranho seria se nós estivéssemos alheios a isso tudo. Entendi também que quem não se sentiu assim, em algum momento, não perdeu o sono, não teve pesadelo, certamente não estava nesse planeta durante o ano que passou. E até agora, obviamente. O que eu quero destacar com isso é que saúde mental tem relação com a capacidade de acolher, de lidar e de elaborar esses afetos, sejam eles bons ou ruins, felizes ou não. Afinal, felicidade plena, 100%, só existe no Facebook ou no Instagram, talvez, né? Porque a vida real não é assim. Na vida real, essas emoções, elas convivem e se alternam. Talvez a questão seja definir o que fazer com esses sentimentos, como acolhê-los e atravessá-los sem nos paralisar completamente ou entrar em desespero. Precisamos, sim, estar atentos para a intensidade e a duração dessas emoções, até para balizar a necessidade de buscar ajuda profissional. Também é importante pontuar que a saúde mental tem uma dimensão individual, mas também social. E, nesse sentido, o trabalho pode, sim, produzir saúde.
na medida em que os sujeitos desenvolvem estratégias coletivas para o enfrentamento das dificuldades que se colocam no cotidiano. Enquanto equipe de desenvolvimento, tivemos que repensar o nosso trabalho. Nos angustiamos, entre outra coisa, porque tanto a psicologia quanto a educação pressupõem aproximação, afeto, contato olho no olho. Então, nos perguntamos, como fazer diferente? Mudar o modo de fazer educação e psicologia não foi fácil. Trouxe sofrimento, porque implicou um grande investimento psíquico, emocional, até mesmo físico, para implementar novas aprendizagens, superar muitas dificuldades e ainda questionar se o que estamos fazendo tem sentido e o que mais nós podemos fazer. Logo quando fecharam as escolas, em março, nós reconhecemos os riscos que isso poderia ter à saúde mental do servidor. E passamos a ofertar atendimento individual e em grupo de forma remota, seja por chamada de vídeo no WhatsApp, no Google Meet, no Zoom. A gente também teve que aprender a fazer isso, lidar com essas plataformas e com as dificuldades que esse atendimento à distância provoca. Fizemos questão também de manter uma comunicação semanal, mandando e-mail para todas as escolas com materiais informativos sobre saúde mental, sempre reforçando as possibilidades de atendimento. Fizemos contatos com as equipes diretivas para oferecer apoio e nos fazer presentes. Nos pareceu que naquele momento, o simples fato de nos colocar à disposição das direções dos servidores, dizer que a gente estava junto, dispostos a ouvir, a repartir e a acolher, já poderia servir como um apoio, um suporte, uma sustentação para esses educadores que também se viram tão perdidos no primeiro momento, sem o trabalho presencial. Ao iniciar os primeiros atendimentos, nós percebemos que a ausência do contato com as crianças e com os colegas, as mudanças no fazer educativo, bem como o medo proveniente da possibilidade de contágio do Covid-19, provocou um aumento de situações de ansiedade e de sintomas depressivos, trazendo uma sobrecarga emocional, né, para os gestores, educadores e funcionários. Então, agora, eu vou dar voz aos educadores e destacar aqui 3 grandes desafios enfrentados pelos profissionais da educação que a gente escutou nesse período de março até aqui. São eles a solidão, a sobrecarga de trabalho e a transformação do trabalho docente. Para algumas pessoas, a solidão pesou logo no início da pandemia. E para as outras, esse sentimento foi se exacerbando ao longo do tempo. O encontro online foi a estratégia mais utilizada para minimizar a ausência do outro, mas não superou a falta da presença física, do toque e do abraço. Destaco ainda a ausência do encontro cotidiano no corredor, na hora do cafezinho, na porta do banheiro, na sala dos professores. A gente sabe quanto esses encontros diários são pequenas doses de cuidado, que marcam toda a diferença no dia de trabalho. E que a gente sabe que é um dia de trabalho bastante corrido. Então, esses pequenos momentos de encontro dentro das escolas, com os colegas de trabalho, trazem alívio e também suporte e apoio. No mundo virtual, há pouco espaço para o cuidado e para a troca. A comunicação por WhatsApp e outras plataformas dão pouco espaço para conversas informais. Ao mesmo tempo, essa comunicação, principalmente nos grupos de WhatsApp, dão margem a muitos mal-entendidos. Tenho certeza que muitos de vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Os conflitos vividos nas reuniões presenciais das escolas se reproduziram nos meios virtuais, causando muito desentendimento. E as modulações próprias do convívio social, como o tom de voz, um olhar de acolhimento, um gesto afetivo,
a turma do deixa disso não se repete com tanta facilidade no meio virtual. Então, a gente teve que orientar muitos gestores, diretores de escola a poder trabalhar um pouco melhor com esse recurso de grupos de WhatsApp, para que isso não se transformasse em mais um componente de estresse, para que isso fosse administrado de uma forma mais informativa e pudesse aliviar essa questão, então, dos desentendimentos e dos mal entendidos. O segundo desafio mais enfrentado foi a sobrecarga de trabalho, que surgiu principalmente com a dissolução das fronteiras entre o trabalho e o espaço doméstico. Não havendo separação de espaços e tempos, o trabalho invadiu definitivamente o espaço doméstico e vice-versa. Todos aqui passaram por isso e sabem bem do que eu estou falando. Se tudo pode ser feito a qualquer hora, então toda hora há alguma coisa a ser feita. Muitas pessoas relataram que não conseguiam parar de trabalhar, principalmente pela utilização do WhatsApp em qualquer horário do dia, da noite, da madrugada. Orientamos, então, em muitos momentos, que as pessoas silenciassem as notificações do WhatsApp e pusessem limites de horário para retornos e conversas de trabalho. Essa ausência, então, da fronteira de tempo e espaço misturou as tarefas e preocupações entre si. A presença massiva da família e a ausência cotidiana dos colegas e amigos de trabalho dificultaram a elaboração conjunta do que estava acontecendo. Foi preciso lidar com a virtualidade do trabalho e com a materialidade da casa, da família e do trabalho doméstico. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente sabe que essa diferença entre o local de trabalho e o espaço familiar, ela funciona também, ela é muito importante para que a gente tenha uma outra perspectiva, né? É muito comum, por exemplo, a gente, no espaço de trabalho, com os colegas de trabalho, com os amigos de trabalho, comentar as dificuldades que a gente tem em casa, e ao contrário também, né? A gente comentar com os nossos familiares as dificuldades que a gente está passando no trabalho. E isso traz uma outra perspectiva, faz com que a gente olhe os dois locais de uma forma diferente, né? E isso é bastante importante para a gente poder diminuir, né, o estresse, poder entender também como as coisas acontecem e por que elas acontecem de determinadas formas, né? Então, no momento em que essa fronteira ela se esvaiu, né, e esse espaço ficou muito misturado, isso também trouxe algumas dificuldades aí para as pessoas, né? O terceiro desafio, e talvez tenha sido o maior deles, então, foi justamente a transformação do trabalho docente, né? Principalmente se tratando de educação e ensino fundamental, que pressupõe a presença física, o afeto e a troca. Né? Os profissionais de educação foram convocados a inventar um processo de ensino-aprendizagem ali, mediado pela tela do celular ou do computador. Essa reinvenção pedagógica exigiu grandes investimentos, né? Por exemplo, aprender a trabalhar com novas tecnologias, com plataformas de reunião online, elaboração, postagem, correção de tarefas por meios digitais. A grande maioria dos professores nunca se imaginou trabalhando de forma virtual. E mesmo quem já tinha facilidade, né, com as questões tecnológicas, também se colocava aí questões quanto ao fazer pedagógico em si, né? Porque a grande questão é como ensinar sem o contato com o aluno, sem essa interação. Então, lidar com a ausência de qualquer contato com o aluno implica em lidar com a incerteza, né, do acesso e da aprendizagem, por um lado, né, que a angústia de muitos professores era a questão da situação de vulnerabilidade das famílias, que provavelmente não tinham acesso a smartphone, computador,
né? Então, como fazer educação sem rosto, sem corpo, sem afeto, sem contato? Outra questão aí também foi lidar com a insegurança quanto à qualidade do seu trabalho, né? Uma vez que havia pouco retorno dos alunos, o professor não sabia aí se a atividade tinha sido adequada, se estava muito fácil, muito difícil, se o aluno ali entendido ou não. Então, esse tipo de insegurança também trouxe muito sofrimento e angústia para os educadores, não só os professores, mas os monitores, né, e os servidores das escolas. Mas, por outro lado, é preciso destacar também a criatividade com que os educadores e as escolas trataram e conseguiram manter um vínculo com os alunos e com as famílias, porque mesmo antes da secretaria determinar e orientar uma plataforma unificada para o ensino à distância, praticamente a gente pode dizer que todas as escolas providenciaram alguma forma, né, e isso foi muito criativo e é uma característica muito grande dos educadores de se virar, como eu digo, né, com aquilo que tem, né? Então, a gente ficou sabendo de muitas experiências muito interessantes, assim, né, de contato aí do Facebook, do WhatsApp, materiais que foram encaminhados para as casas, visita das famílias nas escolas, enfim, muitas coisas que foram feitas por iniciativa dos educadores e das escolas para manter minimamente esse vínculo de aprendizagem, de afeto com os alunos e com as suas famílias, que indica também um cuidado e uma preocupação desses servidores com as comunidades nas quais trabalham. Tá? E aí, então, quando nós já estávamos mais ou menos adaptados, né, a essa forma de trabalho, ainda no ano passado, se coloca a perspectiva do retorno às atividades presenciais com os alunos, fazendo com que muitos servidores precisassem, e precisam ainda, né, ressignificar a sua relação com o trabalho. E aí a gente teve uma nova onda de incertezas, de dificuldades, de revolta, mas também a gente escutou muita vontade de rever os alunos, os colegas, e o desejo de transitar por um território conhecido novamente, né, o local de trabalho. Por fim, eu gostaria de enfatizar que todos esses desafios que eu apontei aqui dizem respeito ao coletivo de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Né? E aí eu digo isso porque na solidão das nossas casas, os problemas que estamos enfrentando parecem muito individuais e ficamos nos questionando, né? Será que sou só eu que estou ansiosa, dormindo pouco ou demais, comendo em excesso? Será que só eu que não sei como trabalhar nessas plataformas? Será que só eu que me sinto insegura com a aprendizagem dos alunos? A maneira como cada um enfrenta esses desafios e essas questões é muito particular. No entanto, existem pontos comuns que, ao serem compartilhados em uma experiência grupal, podem reforçar estratégias funcionais e dar suporte para as pessoas superarem as suas dificuldades. Todos esses sentimentos e incertezas, então, podem e devem ser compartilhados, porque falam de questões coletivas que devem ser enfrentadas conjuntamente. Precisamos desenvolver algumas táticas individuais, sim, né, para enfrentar as questões da pandemia, da vida, né, mas precisamos desenvolver recursos coletivos também, né, que precisam ser discutidos e inventados em conjunto no grupo de trabalho. Entendemos que o momento de retorno é tenso, né? Por isso nos colocamos à disposição para refletir sobre alternativas. Nesse momento, não temos certezas absolutas ou verdades inquestionáveis. Não sabemos que efeito essa vivência terá no comportamento das crianças a longo prazo, na aprendizagem, nas interações. Será preciso acolher,
experimentar e avaliar em conjunto com os alunos, com os colegas, para replanejar se for necessário, né? Criar a cada dia um inédito viável dentro das possibilidades e realidades que se apresentarem. Então, eu gostaria de enfatizar a importância que o grupo de trabalho pode fazer nesse momento. Que vocês possam encontrar nos grupos de vocês, nos grupos de colegas, nos grupos de escola, a força necessária para enfrentar esse momento. E que possam tornar essa troca cotidiana, para que a cada dia isso possa ser avaliado, possa ser reinventado. E eu acredito que as crianças e os adolescentes, enfim, que os alunos também tenham que ser parceiros de vocês nesse processo, de pensar qual é a melhor forma, ou qual é a forma possível de fazer esse retorno e de retomar esse vínculo com a aprendizagem. E, nesse sentido, nós também queremos ser parceiros de vocês e oferecer o suporte, o apoio, que eu tenho certeza que vocês precisam nesse momento. Então, eu gostaria muito que cada um de vocês se sentisse muito acolhido e que vocês pudessem também repassar esse acolhimento para os alunos e para as famílias, que eu tenho certeza que eles também precisam, necessitam desse acolhimento e desse afeto. Então, eu agradeço a vocês muito pela escuta, desejo sorte e sucesso nesse início e que vocês contem conosco. Muito obrigada. Oi, bom, assim, fiquei inebriada com a fala de vocês, que vocês conseguiram retratar tão bem essa voz, essas angústias, os medos, as inseguranças, né, dos nossos colegas que estão, né, no contato direto com as crianças, nós na retaguarda mesmo, as dificuldades que nós tivemos que nos reinventar este ano, né? E sempre com a insegurança do diferente, daquilo que a gente fazia, que estava tão segura dentro do nosso fazer cotidiano, as tantas inseguranças. E que a fala de vocês, eu tenho certeza que muitos de nós, né, se sentiu representado na fala de vocês. Né? Então, esse é o meu primeiro agradecimento. Assim. Chegaram algumas perguntinhas que eu vou repassar para vocês, e vocês se sintam bem à vontade de compartilharem as respostas, tá? São algumas. A primeira delas que nos chegou foi: como manter o espaço do imaginário infantil sobre sua visão de mundo, lúdica e tão própria da infância, quando o medo atravessa o real na experiência de vida do adulto? Bom, a gente já responde, tenta... Vamos conversar, né, pessoal? Não é uma resposta. Isso, não é isso. Uma conversa. Eu acho que manter o imaginário, né, nesse momento tem a ver com conversar sobre essas angústias, eu penso, com as crianças também, né? Conversar sobre o medo que elas têm, o que elas imaginam, né? O que está acontecendo, porque a gente tem, para nós adultos, está confuso, pessoal. Nós não sabemos direito como é que esse vírus acontece, todas essas transformações das relações, a gente tem algum recurso para dar conta disso, informações, maturidade e tal. Para as crianças, nós temos que saber qual é a visão delas, a gente não tem como... É muito importante perguntar o que ela está pensando, o que ela acha que é o corona, por onde que o corona vem, o que o corona já fez. A gente tem que se encorajar, pessoal, a perguntar se tem alguém que morreu na família de corona e poder ver se foi de corona mesmo. Enfim, eu acho
que para preservar o imaginário, nós temos que poder conversar sobre o que é pesado nesse momento para as crianças. Às vezes a gente acha que é sobrecarregar, mas não é. Às vezes é o único momento que eles têm de poder conversar. É claro que a gente vai ter que ter uma linguagem para eles que eles possam entender, mas abrir espaços de escuta para as crianças. Por isso que eu falei que eu acho muito importante abrir espaços de escuta para os adultos, né, para os professores, poderem falar das suas angústias, porque isso dá condições para que vocês, professores, possam falar com as crianças, que eu acho que nesse momento é importante. Juntando com isso, só queria fazer uma correlação. Dá licença um pouquinho, Alice. Sim. Tu poderia chegar um pouquinho mais perto do microfone, por favor? Tá. Obrigada. Estou mais perto, estou conseguindo? Está mais perto, tá. Mas aí parece... Só um pouquinho. Tá. Estão conseguindo me ouvir? Sim, melhorou. Então, o que eu estava querendo fazer agora é uma correlação com o que a Mara falou sobre saúde mental, que não é ausência de doença só, né? Que é a capacidade de enfrentar a situação e que os medos, as angústias, tanto para nós, adultos, professores, psicanalistas, quem for, quanto para as crianças, é o esperado num momento tão difícil, né? Não é por isso. A ausência disso, dos medos e das angústias, é que é preocupante. E eu queria juntar com a metáfora que eu trouxe da Cecília Meirelles, porque quando eu pensei na metáfora, eu fiquei preocupada que eu estivesse propondo uma primavera toda colorida. Mas é uma utopia, é chegar lá. Mas o tempo todo, pessoal, a nossa vida são as várias estações, né? Então, eu acho que isso faz parte da saúde mental, a gente poder tolerar o inverno frio, gelado de vez em quando, mas sabendo que vem a primavera, depois vem o verão, e essa mobilidade, né, dos estados emocionais e das situações. Só que a pandemia nos colocou num momento de sensação de que não haveria mais, né, primavera. Só isso. Só pegando o gancho com o que a Alice está trazendo, esse sentimento de impotência que eu acho que mobilizou e continua nos mobilizando muito, né? E talvez com as crianças seja importante poder explorar as fantasias que elas fazem, né? Sobre aquilo que escutam, sobre aquilo que veem, sobre aquilo que estão vivendo. Então, eu acho sim que é óbvio que os professores têm que ter, né? Enfim, a gente está disponível também para isso, mas dentro das escolas, de poder falar sobre seus medos e suas angústias, até para poder suportar e escutar o que virá das crianças, porque eu sei que muitas vezes os educadores têm medo de trazer determinados assuntos e não saber depois como conduzir, né, a partir daquilo que escutam. Então, acho que é importante os professores poderem falar sobre isso, se apoiar. É por isso que eu falo na importância do grupo se acolher, né? Que o grupo possa ser solidário, sensível, né, uns com os outros, porque a gente sabe também que cada um lida com esse medo de uma maneira muito particular, né? E aí a gente não pode ter também julgamento com relação aos colegas, né? Com aqueles que estão com mais dificuldade de retornar, né? Porque eu sei de pessoas que estão loucas para voltar, que tem muito desejo de estar de volta na escola, enfim, e aí eles se sentem também meio com vergonha, porque não deveriam querer voltar, enfim, existe um pouco esse julgamento, né, sobre o comportamento de cada um. Então, eu gostaria que vocês também pensassem nisso, né, poder acolher os colegas sem julgamento e falar sobre essas questões para que vocês possam ter mais tranquilidade para acolher o que virá dos alunos e das famílias, porque vai ser importante, no primeiro momento,
fazer esse acolhimento e falar sobre essas coisas para depois engatar com as questões de aprendizagem, né? Eu acho que não tem como chegar na escola querendo despejar todo o conteúdo passado, porque eu sei que os professores também têm essa angústia, né, de ter que passar todo o conteúdo, enfim, né? Mas a gente precisa ter um primeiro momento aí para poder acolher e trabalhar sobre essas emoções e esses afetos. Posso dar um gancho também? Com certeza. Sem querer me meter, já me metendo, eu acho que uma coisa importante esse ano era se criar espaço na escola para esses encontros dos professores. É exceção, pessoal, nós estamos num momento de exceção, eu não sei como isso, mas assim, de ter um momento que é para conversar. E outra coisa, que assunto mais importante curricular teria do que essa pandemia? Eu acho que a gente tem que usar isso para trabalhar, é isso que interessa nesse momento para os alunos, né? Porque eu acho que sair disso nesse momento é um pouco a gente se defender e não ajuda eles a conversar, ainda mais presencialmente. A elaborar essas vivências, né? Inclusive, citando sobre isso, surgiram sugestões dessas rodas de conversas que eram feitas na SPPA de serem abertas nas escolas, né? E as pessoas, assim, ficaram bem satisfeitas e estão colocando seus pontos de vista. Na verdade, né, o que tem uma outra perguntinha que eu acho que vocês já falaram, mas eu gostaria que vocês, se quisessem complementar. Em que momento o que fez com que perdêssemos a capacidade de ocupar o nosso tempo com outra coisa que não o trabalho? Sei, acho que isso é muito particular, né? Porque acho que eu, pelo menos, escutei várias versões sobre isso, né? Muita gente focando no trabalho até como uma forma de ter outro interesse que não o coronavírus, né? De poder se focar em alguma coisa mais objetiva e na qual se sentisse produzindo e se sentisse... muita gente se sentisse segura, né, na questão do trabalho, porque, enfim, o trabalho também envolve uma rotina, né, que traz segurança para as pessoas, né, digamos assim, que eu acho que o trabalho talvez tenha trazido alguma sensação de normalidade, né, assim, poder estar trabalhando, né, mas eu também ouvi muitas pessoas que absolutamente não conseguiram trabalhar durante esse tempo, né? Porque a rotina de casa, da família, envolvia tanto que não conseguia dispor de tempo para o trabalho. E depois essa questão do trabalho remoto também trouxe muita angústia para algumas pessoas, porque o fato de não conseguir lidar com a tecnologia e de não saber se os alunos estavam recebendo, não estavam recebendo, enfim, porque não tinha muito retorno dos alunos, isso trazia um estresse tamanho que a pessoa não conseguia se focar no trabalho, não conseguia trabalhar de jeito nenhum, isso era um momento de angústia muito grande. Né? O medo terminava paralisando, né? Paralisando totalmente. Mas eu acho que dentro dessa pergunta, isso que a Mara disse, eu acho importante, porque são coisas que a gente se agarra à frente de tantas incertezas, o que pode se manter como era antes, né? Só que para os educadores, num nível, para os psicanalistas, que a minha experiência é no outro, a gente, como se diz, saía da frigideira para cair no fogo, porque o trabalho levava a esse assunto também, né? Então, mas é importante poder conversar nesses espaços de trabalho sobre as angústias que a gente está tendo e daí recuperar não só para as crianças, né, como perguntaram, o imaginário, né, para nós adultos também, né? E eu só queria destacar uma coisa que com as crianças é muito importante, vocês sabem, os pequenininhos, que essa maneira de falar das angústias não é falando, né? É desenhando, é brincando, pegando as histórias tradicionais e botando corona no meio.
né? Eu acho que são formas de expressão que a gente tem que estar muito atento, porque falar explicitamente é diferente, né, nos pequeninos. Com certeza. Pelo lúdico. Bom, vocês teriam mais alguma contribuição a deixar uma mensagem final, assim, para o fechamento? Eu gostaria de aproveitar para dizer que, assim, essa mudança do trabalho, né, foi bastante difícil para todo mundo, para nós, inclusive, né, psicólogos, e aí a Alice, psicanalista, né, que começamos a fazer esses atendimentos online, que também não é muito fácil, como o que a gente está fazendo aqui hoje, né, falar sem poder enxergar as pessoas e a reação delas, isso é muito difícil, né? Mas também acho que trouxe um lado bom, que foi o poder reunir as pessoas à distância, porque às vezes a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, de ir até a escola numa determinada data, enfim, porque daí tem que encontrar um horário que não tem os alunos, daí as pessoas não podem, né? Então, eu acho que também esse foi o ganho, né, dessa possibilidade de reuniões virtuais, né? Então, isso pode fazer com que a gente consiga atender mais escolas, mais grupos, e a gente tem a pretensão também de poder oferecer essa modalidade aí, né, de escuta em grupos que de forma remota e online, eu acho que vai facilitar a participação das pessoas, né? Então, acho que isso é uma possibilidade para as escolas, né? Então, para os diretores, mesmo para os professores que estão nos escutando, né? Poder sugerir isso, se acharem que isso possa contribuir com o cotidiano de vocês, né? E como uma mensagem final, eu realmente quero desejar um ótimo retorno para todo mundo, que eu sei que não vai ser sem intenção, sem medo, sem angústia, mas que vocês se sintam apoiados, né, e saibam que vocês podem contar com o suporte do nosso serviço sempre que precisarem. Bom, eu queria agradecer, né, ter podido participar, e quero oferecer novamente, a possibilidade dos encontros, né, online e depois presenciais, pela Sociedade Psicanalítica, na nossa parceria, seguir adiante. Eu acho que isso que a Mara disse, poder fazer reuniões virtuais, abriu algumas possibilidades, mas se mantém o desejo de reencontro de corpo e alma, né, pessoal? E outra coisa, eu queria enfatizar o que eu já disse na minha fala, eu insisto como grupo, como instituição, de que a vacinação é urgente para os professores. É algo muito importante que as instituições públicas se empenhem muito nessa possibilidade, porque assim como os professores e educadores são linha de frente nessa pandemia, né? Ao poder dar amparo para essas crianças, ao poder saber como é que estão as crianças, como é que estão os jovens, poder se fazer alguma coisa. Então, a minha mensagem é que estamos à disposição com as rodas de conversa para novas rodas, novas modalidades, e enfatizar a importância que estamos na luta por vacinação para todos os educadores e profissionais da educação. Muito obrigada. Mara e Alice, né? Muito obrigada pela excelente contribuição de vocês. Eu tenho certeza que nós tivemos um grande grupo de participantes à escuta e se sentiram representados pela fala de vocês. Muito obrigada, que venham outros momentos como este, de participação, que a gente consiga estar presente, né, nas escolas, dando nosso apoio, seja da forma como for, né? E agradeço muitíssimo, né? Agradeço também a todos os nossos participantes que nos apoiaram, que enviaram as suas questões, referendo aqui, que será enviado o chat para as nossas palestrantes, que responderão depois as questões elencadas ali. Lembro também que o certificado será disponibilizado nos próximos dias, e deixo aqui um convite para que não percam, que
nos prestigiem no nosso momento cultural agora no intervalo. Agradeço a todos, tenham uma excelente tarde e que venham à próxima jornada. Muito obrigado, Alice e Mara. Obrigada, Rosângela. Tchau, pessoal. Tchau.